não é diferente para mim trabalhar os sonhos do trabalho com as imagens que surgem. Então, a gente fala de imagens o tempo todo, mas sem perceber, a gente usa imagens para poder se expressar. A gente usa metáforas para poder se expressar. Nem sempre o terapeuta pega essas imagens e faz um trabalho com elas. Mas se a gente for pegar as imagens que os nossos clientes trazem, nós vamos entrar nesse universo onírico da mesma forma. Né? Eu não trabalho com arquétipos, eu não entro nisso, isso é um trabalho junguiano. O Gendlin, ele criou uma metodologia de trabalho aos sonhos que ele pegou algumas coisas de Freud, algumas coisas de Jung e acrescentou o método dele. Qual é o método do Gendlin? A focalização e o trabalho experiencial. Então, ele busca essa mesma interação com cada uma das partes, buscando sempre esse movimento sentido que possa surgir nessa interação com as imagens que os sonhos trazem. Então, eu vou para a imagem, me coloco no lugar dela, volto, percebo como que eu sinto com essa imagem, o que que move quando eu olho, como que eu reajo a elas, e vou ali fazendo essas interações e vendo. Né? E aí nisso a gente vai explorando, a gente vai perguntando, a gente vai compreendendo, a gente vai testando, a gente interagindo na medida do possível, com o máximo de empatia, sensibilidade, compreensão, até que caminhos vão se abrindo. Ao interagir com essa sensação corporal e com essa imagem, interagir significa convidá-lo a sentir mais isso, significa compreender o que ele está trazendo, às vezes apenas repetir aquilo que ele está dizendo para que ele possa sentir um pouco mais o que ele está trazendo, e às vezes perguntar, explorar. Mas é importante nessa interação a gente dar um passo para interagir e depois, gente, silêncio, recua, espera para ver o que surge dessas interações. Porque tem gente que sai interagindo, interagindo e não dá espaço para o cliente. Como se tivesse que ser rápido essa resposta. E essa resposta, às vezes, não é rápida. Esses espaços, eles são fundamentais. E algumas pessoas vão precisar de um pouco mais de espaço. Mas se tiver muito longo também, pode ser que ela se perca. Então, quando começa a ficar muito longo, eu também paro e falo aqui, você continua presente? Você está aqui? O que está acontecendo? Fala comigo para que eu possa te acompanhar. Se você não fala comigo, eu fico sem saber se você continua aqui, se você está processando algo, ou se você já foi embora e está pensando nas contas que você tem que pagar e eu estou aqui achando que, né? E acontece também. Teve uma vez que a pessoa estava em silêncio, estava em silêncio. Falei, e aí, chegou algo novo? Não, eu estou pensando aqui, é que eu não levei o carro, não sei onde. Pô, e eu aqui? Me avisa então que você já foi embora. Tem relação que acaba assim, a pessoa vai embora, só que ela não comunica. Continua ali. Aí depois, quando vê, uai, acabou, acabou. Uai, mas como é que foi? Não, eu fui embora, tem 3 anos, só que eu continuo aqui, como um zumbi, cumprindo um papel. Mas eu já fui embora, eu só não te comuniquei. Agora que a gente vai formalizar, mas tem 3 anos que eu já fui. Eu não falei nada com você, você também não percebeu e aconteceu. Então, na focalização também, nesse silêncio, às vezes o cliente vai embora e ele não comunica e eu fico sem saber. Então, nessa interação, se passa um pouquinho, né, eu não costumo deixar mais de 1 minuto, passou um pouquinho, eu checo com ele. Você foi embora? Você está aqui, me diz o que está acontecendo, só para eu poder te acompanhar, para a gente ficar junto nessa caminhada, já que a gente está aqui mesmo. E tem trabalhos que deixam mais, mas corre-se esse risco. Se a pessoa não tiver muito bem treinada nesse engajamento interno, o risco é de uma dispersão e o trabalho termina.
Então, não existe um caminho certo, existem tentativas, interações, que a gente vai experimentando para ver onde que o processo flui. E como é que eu vou saber se ele flui? Nós temos uma referência aqui que foi o aperto no estômago. As sensações corporais vão nos dar esse parâmetro de alívio e de movimento de mudança terapêutica. Eu vou estar sempre checando, sempre interagindo. Interagindo é dar atenção para esse processo, porque ele é o nosso referencial durante o trabalho terapêutico. Então, não importa como que eu faça, a forma que você vai ser intuído a cada momento que você estiver ali em contato, desde que você possa encontrar, junto com o seu cliente, caminhos de interação que ponham o processo sentido em movimento. E, geralmente, ele se move, né, quando eu dou atenção para aquilo que eu não sei. Não sei o que era aquele tatu, e eu não sabia de que ele estava, mas quando a gente começa a dar atenção para esse desconhecido, para esse mistério, ele se revela. Nós não mudamos quando a gente dá atenção para o que a gente já sabe, para o que a gente já conhece. Tem cliente que chega para nós e fica falando, e falando o que ele já sabe, falando o que ele já conhece, aquilo ali não gera nem um tipo de mudança frustrante para ele e para nós. Muitas teorias elas têm um viés muito analítico. E é legal. Eu acho o Jung lindo, formidável, assim como eu acho o Petork formidável. A estrutura, compreender tudo isso me ajuda. Essa dinâmica dos arquétipos, essa questão de que das feridas da infância com pai e mãe, essa dinâmica do perfeccionismo, como que ele, né, se instaura na nossa forma de lidar com a vida, que o guia traz tão bem. E isso me ajuda. Muito. Em que sentido? Me ajuda, às vezes, a criar uma pergunta do jeito que eu criei. Tudo aquilo vai acrescentando, me trazendo mais compreensão do que pode estar acontecendo. Mas é isso. Nada disso vai me ajudar quando eu quero colocar na frente da experiência uma interpretação ou uma análise intelectual. Então, nesse trabalho, quando eu estou aqui, é como se eu deixasse todo esse outro conhecimento de fundo. E ele pode me assessorar em algumas medidas, em algumas orientações de intervenção, mas o que me orienta aqui, terapeuticamente, é o contato experiencial. É a gente poder ter a capacidade de sentir mais aquilo que não está claro a respeito do problema. Então, no fundo, você vai se sentir mais segura quanto mais você for capaz de despojar de todo esse arsenal teórico que você usou para se apoiar até agora. Ali diante do outro, Jung inclusive fala isso, eu preciso me despojar de toda essa quinquilharia teórica para poder estar com o outro, aberto junto com ele, na compreensão daquilo que ele está sentindo e que a gente ainda não sabe o que é. Mas sabe que ele está sentindo pelo que ele me conta aqui no corpo. E mesmo que ele não me dê uma referência corporal, todos os clientes, nem todos os clientes vão nos dar, mas que eu possa me contentar com simples compreender. Ele tem um efeito tão poderoso de me levar a lugares que ainda não estão claros e podem ser explorados. A gente não precisa, né, conhecer tudo, né, toda essa dimensão para ajudá-los.
Mas pode ser que em algum momento uma intervenção dessas que traga à tona faça sentido? Pode, mas só vai ter um efeito terapêutico se isso ajudá-lo a sentir mais. Por exemplo, eu fiz durante anos um grupo terapêutico de estudo de sonhos junguiano, com um junguiano fera aqui da cidade. E aí eu ia lá fazer com ele, e o trabalho era assim, eu contava o sonho e depois ele vinha trazendo um arquétipo que pudesse se encaixar no meu sonho. Muito interessante, sabe? Muito interessante mesmo. Interessante. Notava as coisas. Embora. Por quê? Aquilo não me tocava. E ele não queria saber se aquilo me tocava. Toda a dimensão de troca era intelectual. Então, às vezes bastava uma palavra que eu pudesse senti-la mais, já seria suficiente para gerar uma mudança. Aí vinha toda uma história, a gente ficava 40 minutos refletindo e teorizando e elocubrando mitologicamente, arquetipicamente sobre cada sonho, e aquilo ali me trazia numa mudança sentida em mim. Raríssimas vezes aquilo trouxe algo que me tocou. Era muito, ó, analítico, é interessante. Não tem a ver, interessante, interessante. Mas eu saía do mesmo tamanho. E se eu fosse para um grupo experiencial de sonhos com gênero, todo sonho eu ia buscar uma interação afetiva, experiencial, sentida com eles. E a mínima interação já é suficiente para trazer alguma mudança, mesmo que a minha compreensão intelectiva continue pequena. Não entendi tudo sobre o sonho, não sei que tipo de arquétipo, mas eu senti um alívio. Então, são orientações diferentes. Agora, eu posso usar do Jung, posso usar do Petork com um olhar experiencial, e esse é o nosso desafio. Evangelho. Eu estudo evangelho desde pequeno. Teve uma hora que eu não aguentava mais os campos de estudo de evangelho que eu participava, de tão racional que era. O pessoal ficava lá discutindo teologicamente, simbolicamente, cada detalhe daquelas palavras do evangelho. Interessantíssimo, viu, gente? Mas aquilo ali, eu falava, gente, gerava tão pouca mudança nas pessoas, que eu falei, gente, e se a gente fizer um evangelho sentido? Um evangelho onde a gente não se preocupe em entender tanto essas palavras, mas que a gente entenda só o essencial e sinta o que essas palavras provocam em nós. Ninguém ali vai sair expert em teologia, ninguém ali, mas essencialmente o trabalho gera mudança de um jeito, mas é um trabalho que eu estou ali com o evangelho, mas interagindo experiencialmente com ele. Então, a pergunta que eu te faço é essa, para a gente encerrar. Posso trabalhar com arquétipos? Posso. Posso trabalhar com eles de forma experiencial? Aí é que nós vamos ter mudança. Porque de forma analítica, interessantíssimo. Mas, o que Jesus nos ensina é que o que promove mudança é a interação sentida. Claro, gente. Agora, o resto, então, nós vamos precisar encontrar caminhos para deixar isso ser mais e mais experiencial.